quanto cobrar por um processo de coaching. Vamos falar disso agora. Fala, coach! Nesse vídeo eu vou responder a pergunta da Eliane Silva. Ela falou assim: mestre, como trabalhar o mindset para falar em valores do investimento do processo de coaching? Eu faço toda a sessão certinha, na hora de vender eu travo. Já fico achando que tá caro. Eliane, se liga. Provavelmente você já comete o maior erro que um coach pode cometer na hora de vender coaching, de conseguir um cliente pagante, na tua própria pergunta. Um dos maiores erros que um coach pode cometer é querer vender coaching. Existe uma técnica para você não precisar vender coaching, ao contrário, para que a pessoa queira contratar você. Tipo, psicólogo. Você já viu algum psicólogo vendendo sessão de terapia? Você já viu algum, ou de seja lá o que for? Você já viu um cardiologista vendendo? Não, a gente precisa dele. Existe técnica para que o teu cliente precise de você sem você precisar vender. Sabe como é que você pode fazer? 2 vezes no ano eu abro um workshop gratuito chamado Viver de Coach, workshop Viver de Coach. E vai que exatamente agora está aberto. Vai ter um botão aqui no vídeo ou na descrição para você clicar e assistir o workshop gratuito. Cara, eu falo exatamente disso, Eliane, exatamente de como você conseguir clientes pagantes em coaching sem ter que vender coaching. Mas eu vou te responder nesse vídeo, começar a te ajudar nesse momento agora, como que você cobra sem precisar vender coaching. Então se liga, olha só. Normalmente, aqui é o processo de coaching, aqui é a primeira sessão. E aí, quase no final da primeira sessão, é a hora que chegou a hora de falar de dinheiro. Então se liga, como é que é o modelo tradicional de coaching? Aqui você tem um grupo de pessoas que você se relaciona e aí você marca uma sessão experimental contigo. Aliás, é um outro grande erro dos coaches que estão começando. Eles querem cobrar pela primeira sessão. Não, Jerônimo, eu fiz uma formação cara. Não tem como eu fazer uma primeira sessão gratuita. Peraí, maiores coaches do mundo, os times dos maiores coaches do mundo, Tony Robbins, até hoje, as sessões do time do Tony Robbins, a primeira sessão é gratuita. Brandon Burchard, para citar 2 coaches internacional. Jerônimo Temer, para citar um coach do Brasil. Até hoje, a minha primeira sessão é gratuita. E aí eu aplico nessa pessoa uma primeira sessão matadora. O que é uma primeira sessão matadora? É uma sessão que eu já transformo a vida da pessoa. Quando chega lá no final, na hora de cobrar, sabe o que acontece? O próprio cliente vira para mim e fala assim: Jerônimo, e como que eu faço para a gente continuar adiante? Claro que tem técnica para você convidar a pessoa, tem técnica para você fazer a primeira sessão e tem técnica para você oferecer o preço. Mas se você está fazendo todas as etapas certinhas, quando chega lá na frente, o próprio cliente vira para você e fala assim: Jerônimo, e para eu continuar contigo, quanto custa? Qual é o investimento? Pausa. Aí agora eu vou te responder concretamente, Eliane. Aí você fala assim: mas Jerônimo, eu não consigo falar o preço, eu gaguejo. Então vou te dar uma técnica agora de quanto que você deve cobrar por um processo de coaching. Uma dica que eu dou dentro dos meus alunos do programa Profissão Coach é o seguinte: cobre um valor que você possa falar grosso daquele valor. Então como é que você faz isso? Treina na frente do espelho. Deixa eu treinar falar 5 mil processo. O processo de coaching tem um investimento de 5 mil reais. Treina. O processo de coaching tem um investimento de 2 mil reais comigo. E é um investimento mesmo, porque ele retorna para você. Se fosse um custo, não retorna, mas investimento retorna. Treina. Não é assim que se vende não, tá? Eu tô só te fazendo treinar. Tem técnica na hora de apresentar o valor. Mas então, quanto que eu cobro, Jerônimo? O valor que você consiga falar grosso. Eu, no começo, no meu primeiro processo de coaching, quanto que eu falava grosso? Meu primeiro valor foi 1.000 reais. Então, eu falava grosso. Então, como é que a gente faz para continuar, Jerônimo? Tem um investimento de 1.000 reais. Você pode pagar à vista ou em até 4 vezes sem juros. Grosso. Depois eu conseguia falar grosso 1.200. Depois eu conseguia falar grosso 2.000. E depois eu fui crescendo até hoje. Eu falo grosso até hoje o valor do meu processo de coaching. Entende isso? O valor correto de um processo de coaching é aquele que você consegue falar grosso. Beleza, João, eu entendi. E como que eu apresento um valor do processo de coaching? Tamo junto até aqui? Tamo na boa? Tá fazendo sentido pra você? Se tá fazendo sentido, já clica em curtir aí. Enquanto eu vou falando, dá uma clicada em curtir, que é a forma que você me diz que tá valendo a pena eu gravar esses vídeos pra você. Beleza? Então olha só pra voltar aqui. Chamei o meu cliente, fiz uma primeira sessão matadora com ele. Lá no finalzinho da sessão, chegou a hora de eu falar de dinheiro. De novo, o cliente normalmente vai dizer pra mim assim: Jerônimo, quanto que eu preciso investir, ou quanto custa pra eu continuar contigo? E aí é muito mais fácil de eu dizer o valor quando ele me pergunta. Que valor eu vou dizer? Esse que você treinou na frente do espelho e falar grosso. Agora, Jerônimo, eu não consigo falar de dinheiro grosso com essa pessoa. Então eu vou te dar 2 dicas concretas. Eu falo disso no workshop Viver de Coach. Vale a pena você se cadastrar para assistir, é gratuito e tá animal. Eu ensino exatamente
exatamente como que você convida a pessoa para fazer uma sessão matadora contigo, como é que funciona uma sessão matadora, como que você faz cada etapa disso aqui nesse workshop gratuito. Vale a pena, dá uma olhada lá. Tem uma aula do workshop, inclusive, que com uma dica que eu dou, tem gente que lota a agenda, consegue cliente pagante com essa dica que eu dou. Vale a pena você assistir lá, dá um pulo lá. Voltando aqui, então, o que acontece nesse momento? Você tem dois caminhos para tomar. O primeiro caminho é você fazer o que eu fazia no começo, porque eu também não sabia falar grosso. Então, sabe o que eu fazia, Eliane? Eu dizia para a pessoa, tá bom, olha só, eu não vou te dizer o valor agora, vou sentar, vou analisar a tua sessão, vou estudar. De hoje para amanhã, vou te mandar um e-mail dizendo quanto é o investimento. Aí eu tinha um texto caprichado em gatilhos mentais, em técnicas adequadas para que a pessoa só precisasse dizer, tamo junto, vamos em frente. Entende? Então, essa é uma oportunidade para você, mandar um e-mail no dia seguinte. Agora, tem que mandar esse e-mail rápido. Por quê? Porque se você fez todo esse processo certinho, se você fez o fechamento de 3 etapas certinho, é um método que eu ensino no workshop gratuito, você fez o fechamento, cara, aqui a pessoa já está prontinha para fechar com você. A segunda dica que eu te dou é a seguinte, todo coach tem que ter o quê? Seu coach. Então, se você está achando caro pagar o teu valor, experimente pagar um valor mais caro por um processo de coach, para você fazer. Por quê? Porque você começa a falar grosso, né? Então eu, Jerônimo, eu posso falar grosso sobre EPP. O que é EPP? Lembra? Para mim, EPP é estilo de vida. É evolução pessoal permanente como estilo de vida. Ah, Jerônimo, você sugere que a gente sempre evolua, faça treinamentos, cursos? Sim, eu invisto dezenas de milhares. É o meu caso, tá? Não precisa ser o seu. Eu invisto dezenas de milhares de reais por ano em treinamento para eu evoluir. Então eu posso falar grosso nisso. Então a grande sacada é, se você quer que a pessoa invista 2.000 em você, contrate um coach por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, ou ganhe seus primeiros dinheiros e depois invista num coach mais caro que você. Para quê? Porque fala, rapaz, eu paguei 6.000 por um processo de coach, eu vi o valor disso, então 2.000 tá pro teu cérebro barato. Entende essa lógica? Tomara que isso faça sentido para você. Bom, se você quiser fazer igual a Eliane, deixa aqui embaixo a tua pergunta. Quem sabe eu não respondo ela para você num próximo vídeo. Agora, vai lá assistir o workshop Verde Coach. Vai que são 2 vezes por ano só que eu libero. Vai que exatamente agora está disponível. Se não tiver, você se cadastra para quando abrir o workshop gratuito eu te avisar que tá valendo. Um abraço, clica aí. Eu te vejo lá no workshop ou no próximo vídeo. Vamos!